Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um podcast. Hoje o nosso convidado é o professor Walter Schmeling. O sobrenome é alemão, né? É um professor, diretor de escola, que fez um trabalho bastante intenso durante a pandemia do coronavírus, captando notebooks que estavam não mais em uso, junto com seu filho, consertou esses notebooks e entregou para diversas cidades, mais de 180 na ocasião, né, professor? E ele vem conversar conosco sobre inovação, tecnologia, professor 4.0, essas temáticas do mundo contemporâneo. Tudo bem, professor? Tudo bem, um prazer estar aqui. Bom dia para todos que estão nos ouvindo. Sobre essa iniciativa, assim, uma das coisas que sempre nos chamam a atenção é que a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Mas pegou principalmente a classe menos desfavorecida, mais desfavorecida, porque ela se viu sem condições de assistir uma aula durante a pandemia, né? Existiam casos de famílias onde somente um celular para toda a família, que com 4 filhos não tinham como assistir às aulas, e esse fosso entre a escola particular e a escola pública aumentou muito. Então eu e meu filho tivemos uma ideia, né? A iniciativa começou aos poucos e foi crescendo. Nós resolvemos partir para uma campanha de doação de equipamentos, notebooks, CPUs, tablets, impressoras, celulares, e tentando consertar com a ajuda de voluntários. Meu próprio filho fez uma boa parte do trabalho, porque ele é técnico em informática, e eu fui digamos assim, o organizador, né? Nessa campanha a gente rodou em torno de 4.000 quilômetros, né? Buscando equipamentos em diversas cidades aqui. Alguns foram entregues em casa, e a média, assim, era de cada 3 a 4 a gente conseguia fazer um, dependendo muito de como vinham os equipamentos, né? Algumas vezes vinham equipamentos que bastavam formatar e já podia entregar. Ao todo foram 180 equipamentos entregues, 181 agora, tá? Entregues basicamente na região metropolitana, mas como houve uma divulgação nos meios de comunicação, na RBS, na Rádio Guaíba, na TV Record, Correio do Povo, nós recebemos pedidos de todo o Rio Grande do Sul. E aí foi interessante que, assim, fizemos até uma mão de obra amiga, né? Não sei qual é o termo que eu poderia usar, assim. Então teve uma conhecida que entrou em contato: eu estou indo lá para Camaquã, porque eu vi que o senhor colocou assim, eu preciso levar um note para Camaquã, eu levo, né? Foi um note para Caçapava, foi um note para Barra do Ribeiro, foi um note para Ijuí, e inclusive teve alguns casos interessantes que a gente acabou entregando notes na Santa Casa, quando pessoas vinham do interior para tratar alguma doença, e acabavam a gente combinando, entregando lá, né? E foi muito gratificante, porque muitos retornos, né? Crianças que conseguiram assistir a aula, conseguiram acompanhar. Claro que foi uma gota num oceano, né? A demanda sempre existiu, sempre vai existir, e o nosso mote da campanha era, se me permite contar ligeirinho uma fábula. Existia uma praia, um senhor que estava caminhando, tinha milhares de estrelas, né? Estrelas do mar. As estrelas do mar. E ele pegava e jogava para dentro do mar as estrelas. Aí um outro chegou perto dele e disse assim: tá, mas o que tu tá fazendo aí? Tu vai perder teu tempo. Olha, tem milhões e milhões de estrelas aqui. Qual é a diferença que tu vai fazer? Aí ele pegou uma estrela e mostrou: para essa aqui vai fazer toda a diferença. Então essa era a nossa campanha, né? Todas as crianças que a gente conseguisse ajudar, faria toda a diferença para ela. Isso. Na realidade, nós temos uma dificuldade em relação até ao próprio acesso à internet, se pensarmos em termos de país. O próprio estado do Rio Grande do Sul, que é um estado com uma densidade populacional considerável, tem regiões que não pega a internet, né? Então, nós tivemos uma dificuldade em relação à pandemia para dar acesso aos meios de informação para os alunos. E se pensarmos que
Em 2015, a Finlândia já havia estabelecido conexão gratuita em todo o seu território, então nós estamos bastante atrasados ainda. Agora você imagina a região do norte, no nordeste, as regiões mais ermas, como é que fizeram para poder receber conteúdo à distância. Tanto que isso repercutiu no atraso dos nossos alunos, né, em termos de aprendizado. Sim. Realmente essa questão ela é todo um quebra-cabeça, né? E como é que eu poderia colocar isso? Faltam políticas públicas efetivas de Estado, onde se coloque como prioridade e que todos os governos que passarem cumpram essas medidas, né? Então, é inadmissível hoje que nesse tempo que nós vivemos, né? Levando o mote aqui a iniciativa de vocês, que é a inovação. Nós temos um país que as crianças de escolas públicas não consigam ter um acesso gratuito ao conteúdo, à escola, tendo recursos para isso, né? Tendo tecnologia, é inadmissível. Porque o que eu defendo sempre como professor de escola pública, né? A diferença muitas vezes da escola pública e da particular é que falta investimento. Uma escola pública teria que ter toda a condição possível. É justamente o contrário, né? Ela teria que ter assim, oferecer toda uma condição para que esse fosso seja diminuído, porque muitas vezes o aluno de escola particular tem toda o apoio dos pais, né? E a criança de escola pública não tem isso. Então a escola ela deveria fazer essa diferença. É o que nós não vemos ainda no Brasil, infelizmente. Na prática, o nosso sistema ele simplesmente mantém o status quo, né? O estamento de classes não é alterado por conta da manutenção do sistema. Tem um estudo do INEP que foi compilado baseado no Enem e outras provas, e a conclusão é de que, conforme a classe social no Brasil, há uma proporcionalidade em relação às notas. As melhores notas advêm das famílias com mais recursos. E, por óbvio, são famílias que estimulam a leitura, estimulam que o seu filho faça algum curso adicional fora do currículo e, sobretudo, o coloque em escolas privadas e tem mais condições, há uma cobrança maior, não é? O próprio professor, para se manter numa escola privada, ele precisa produzir resultados, senão ele está fora. Então, todo o sistema hoje ele acaba ajudando a manter o pobre na linha da pobreza, com todas as suas devidas exceções, porque, obviamente, a força de vontade, o estímulo, né, ele permite que haja um avanço, sobretudo nesta nova conjuntura que nós vivemos hoje, da quarta revolução industrial, onde você, mesmo não tendo uma graduação, uma formação mais qualificada, diante do acesso à internet, dá para desenvolver novas atividades profissionais e laborais. Mas, ainda assim, do ponto de vista convencional, esse fosso se mantém, em parte, por conta dessa estrutura estabelecida. O senhor não acha? Sim, eu vou citar um exemplo, tá? Na verdade, duas questões que eu venho assim há bastante tempo trabalhando e tentando modificar, na medida do possível, né, no meu trabalho como gestor escolar. Uma delas, o aluno de escola particular, o ensino propedêutico, que é aquele que forma para ir mais adiante para a universidade, ele casa como uma luva, porque normalmente esse é o caminho desse aluno, né? Ele vai fazer uma faculdade, e o aluno de escola pública, aquele ensino muitas vezes não faz sentido, porque eu estou falando estatisticamente, tá? São poucos que seguem. A maioria vai trabalhar no comércio, né? Serviço, setor de serviços, um que outro indústria. O ensino técnico ele ajuda muito nesse sentido, também faz falta, tá? Mas, enfim, essa diferença, esse fosso, e não só essa questão da inovação, ela é muito complexa, porque esse aluno ele não se dá conta dessa mudança. Ele teria que saber que muitas vezes empregos e profissões que vão estar disponíveis daqui a uns 3, 4 anos nem existem hoje ainda.
E ele não é preparado para isso, né? E aí o fosso tende a aumentar cada vez mais. Exatamente. Tanto que o desenvolvimento de competências que a própria Base Nacional Curricular estabelece é importante. Mas além dessas competências lá estabelecidas, quando foi desenhado, se nós olharmos para o mundo de hoje, existem novas competências que cada vez mais serão exigidas. E o que se percebe? Que, por exemplo, tomada de iniciativa, proatividade, criatividade, capacidade de trabalho em equipe, entre tantas outras questões, são fundamentais. Mas aí a pergunta é, como é que a gente desenvolve isso no aluno e de que maneira a gente mede as competências que o próprio Ministério da Educação estabelece que são fundamentais para serem trabalhadas? Qual é o nível de mensuração? Como é que a gente faz isso acontecer em sala de aula? Quem prepara os professores para que isso venha acontecer, né? Então, nós também estamos diante de um outro gap. Nós tentamos, tá? Fizemos 2 iniciativas na escola que eu trabalhava. Uma das questões assim que eu sempre, digamos, combati seria assim a ditadura do currículo. Um currículo engessado, um currículo pensado num momento que ele não dialoga com o que está acontecendo hoje, ele não é flexível. Tá? Falando um pouco assim também da classe de professores, né? Tem professores que seguem fazem o mesmo trabalho ano após ano, e isso é um crime, porque a profissão de professor ela tem que ela tem que se espelhar com o mundo que está acontecendo, ela não pode parar. O professor que para no tempo, ele infelizmente vai fazer com que os alunos também parem. Ele tem que estar, né, nesse sentido. Nós fizemos um trabalho muito interessante na escola Margot Giacomazzi, uma escola que eu trabalhei, tá? E ali eu ministrei uma disciplina chamada Seminários Integrados, que a gente tentava fazer a linkagem entre a escola e o mundo do trabalho. E eu trouxe pessoas para conversar. Então, um consultor chegou assim, hoje pode-se treinar um jovem, mas algumas competências, que nem tu citaste, elas são intrínsecas e motivação, inovação, né, senso de equipe, isso tu não aprende numa sala de aula, isso tu constrói como cidadão, como pessoa. E aí que vem o papel de um bom professor, incentivar isso. Tá? Uma outra crítica que eu tenho muito grande com relação ao sistema de educação no Brasil, se me permite, que eu denomino como a ditadura da nota. Eu gosto de usar essa palavra ditadura, mas talvez não seja esse o termo correto, tá? O que acontece? O aluno, hoje no Brasil, ele entra numa escola, tá? E o objetivo dele é tirar a nota. Se ele alcançar aquela nota, pronto. É o acordo que foi feito entre escola e sociedade. Ele atingiu aquela nota, está aprovado. Agora, isso não significa que ele reteve aquele conhecimento, que ele, né? E muitas vezes ele é o pior, é o contrário. O que acontece? Ele atingiu aquela nota e ele descarta aquilo lá. Ele não se lembra mais. E isso eu acho que é um dos grandes problemas no Brasil. E aí nós entramos numa outra questão, professores que precisam se atualizar nesse grande, digamos assim, gap da questão, é a avaliação. Como avaliar um aluno? A grande maioria avalia como uma prova. Então, a média é 6, a nota máxima é 10. Se ele tirou 6 questões, ele está aprovado. Se ele tirou 5, ele fica em recuperação. Se ele tirou 7, então é um número, ok. Muitas vezes o aluno esqueceu ali, mas ele saberia. Agora, tem N instrumentos de avaliação que poderiam dar talvez assim, uma mudança de paradigma nessa questão. E mensurar isso, como colocaste, é uma questão, é difícil. E, mais uma coisa, temos que sair da zona de conforto. Isso é uma mudança e a escola ela tem que ver esses novos caminhos. Os alunos estão ansiosos, os alunos eles nasceram já imersos nas tecnologias, né? E aí voltamos nessa questão da inovação, que a gente sempre é o nosso mote aqui. Não adianta trazer todo um equipamento de notebooks, uma internet de alto, se o professor manda, vocês pesquisem uma coisa aqui e depois escrevam no caderno e deu.
e ele fica mexendo no celular lá. É que, infelizmente, isso acontece algumas vezes e muitas nas escolas brasileiras, né? Então, ele está usando equipamento de ponta, mas ele está fazendo uma aula nos mesmos moldes que ele fazia antigamente. O senhor me faz lembrar os velhos laboratórios de informática que o Estado, ou até mesmo algumas cidades, montaram e em pouco tempo ficaram às moscas, porque não tinha um professor habilitado para poder fazer aquele laboratório funcionar de forma efetiva, né? Então é uma incongruência. Essa questão que o senhor traz, a necessidade do próprio professor se atualizar, é algo tão óbvio que a gente acaba esquecendo, né? Tem professor que se formou e parou de estudar, literalmente, né? E aí, claro, todos nós temos as nossas deficiências, né, e dificuldades, mas qual é a credibilidade que um nutricionista com 130 quilos vai lhe passar ao lhe dar algum tipo de orientação, né? Qual é a credibilidade que um pneumologista vai lhe passar se ele estiver fumando um cigarro e lhe dando orientações? Então, como é que a gente vai estar diante de um professor que não estuda querendo que tu possa estudar, né? Se ele também parou de se atualizar? Hoje é fundamental. A Deloitte, que é uma das maiores consultorias do mundo, ela diz o seguinte: a cada 5 anos, metade das tuas competências já estão começando, se já não estão defasadas. Então, nós precisamos aprender, passou a ser uma demanda do nosso cotidiano. Existem alguns pensadores que dizem que o aprender é que nem tomar banho. Não basta fazer uma vez no ano, nem no mês, né? É preciso todos os dias. Então, senão você começa a cheirar mal. Automaticamente, do ponto de vista de mercado, você começa a ficar fora do mercado. Não querem estar próximo de ti. Então, é muito importante essa sua abordagem. É necessário que a gente aprenda sempre, que a gente esteja permanente e constantemente buscando conhecimento. E se nós olharmos, por exemplo, para países como a Finlândia e a Coreia, a Finlândia, o que menos tem é prova, como o senhor estava dizendo. Uhum. Eles têm poucas provas. Já a Coreia, que também tem desempenhos extraordinários em termos de resultados, eles fazem bastante prova, mas é uma cultura diferente da nossa, né? A cultura oriental, ela se difere da nossa, eles buscam o saber, eles medem isso e, ao mesmo tempo, eles têm um pouco mais de dificuldade em termos de desenvolver aptidões ligadas à capacidade criativa, de inovação, em função desse enrijecimento, digamos assim, né? E já os finlandeses, que têm uma metodologia extraordinária, eles não estudam para a prova, eles estudam para aprender, e esse é o grande ponto, né? E aí essa sua abordagem, o camarada estudou para a prova, passou a prova, ele esquece, isso tem explicação científica, né? É o nosso sistema neural que funciona nesse formato, porque se eu tenho um objetivo que é saber para responder naquele momento, o meu cérebro pode entender que, à medida em que eu não consigo detectar uma utilidade prática para aquela informação, aquele conhecimento, depois eu jogo durante a noite, no sono mais profundo, uma memória de curto prazo, porque ele entende que não vai ser tão necessário. Uhum. O que a Finlândia faz? Ela conecta todo o conhecimento à realidade prática vivencial do dia a dia. Então, não vou esquecer, porque eu sei que um dia eu vou precisar, né? Essa é uma outra questão. Então, o nosso cérebro, quando nós vamos dormir, ele faz uma varredura nas informações do dia e ele detecta aquilo que ele considera que possa ter utilidade e guarda, o que ele acha que não tem relevância vai para a memória de curto prazo, né? Uhum. E à medida em que eu tenho estabelecido que o meu objetivo é passar na prova, passou a prova, o cérebro, né? Qualquer um de nós, inclusive um professor, se você aplicar uma prova do passado, ele provavelmente vai ter dificuldade até mesmo em responder, porque ele também estudou para a prova, né? Então, e à medida que nós estudamos para a prova, nós não nos colocamos na condição de estudante, mas sim de aluno. E esse é um outro ponto, né? Nós temos muitos alunos e poucos estudantes, porque eu sou aluno, eu estou ali, recebo a informação e eu não estudo para aprender, eu estudo para a prova. Então, temos aí grandes desafios para frente, né? Tudo isso que tu falaste, assim, entra como um filme, assim. Isso é o nosso dia a dia. Mas eu vejo outras questões também, trabalhando em cima desse tema, né, que tu trouxe Finlândia. Assim, eu vou trazer uma informação que eu acho não relevante, mas eu acho ela interessante para que a gente perceba, assim, o tamanho do nosso problema, tá? Em 1564, se eu não me engano, a data foi mais ou menos essa data, tá? Um abade luterano chamado Johann Gazelius, ele editou naquele local onde era a Finlândia, que assim, o homem que quisesse casar teria que aprender a ler. Isso é muito da cultura luterana, né? Do ler.
E nós estamos falando de 400 e quase 500 anos, né? Ao passo que no Brasil, na Constituição, aquela quando caiu o Império, né? E a Primeira República, eles mudaram a questão do voto, e o voto, a partir daquele momento, passou a ser as pessoas que soubessem ler. Tá? Antes era conforme a posse do indivíduo, né? Claro que mulheres, escravos, não, só os homens votavam, né? As mulheres conseguiram um voto bem mais adiante, né? Naquela situação, o Brasil ela tinha menos de 1% da população que sabia ler e escrever. Então, tu vê intrinsecamente a cultura, até no DNA do povo finlandês, a educação. E nós temos esse grande problema. Nós temos, assim, parece que a sociedade brasileira, ela escuta, assim, que nós estamos lá nas últimas colocações, e isso não... Agora, se a gente perde uma Copa do Mundo de futebol, bom, daí é o caos, né? Por quê? Porque não está no nosso DNA valorizar a educação. E isso eu acho que é um dos grandes desafios, né? O grande Darcy Ribeiro falava uma frase que dizia assim: o fracasso da educação no Brasil não é um fracasso, é um projeto, né? Isso, diversas interpretações, mas eu vejo várias razões desse fracasso, se o senhor me permite elencar algumas delas, né? Uma questão é essa da própria sociedade, né? E a gente vê isso com números. Por exemplo, as universidades particulares estão fechando os cursos de licenciatura por falta de procura. A própria URGS tem o último vestibular matemática, de 50 vagas, só 26 se inscreveram, e muitas vezes se formam 2, 3. Nós estamos com falta de professores de exatas no Brasil há muito tempo, e isso está aumentando, né? Mas eu vejo como um dos maiores problemas é a questão da educação ser um projeto de Estado e não de governo, né? Isso é um grande... E aqui no Rio Grande do Sul nós temos, eu acho que pela grenalização, né, que outro é Grêmio, outro é Inter, outro é o partido A, o partido B, entra um partido no governo, e esse partido ele faz um monte de coisa, o outro sai, não, o que ele fez, eu boto uma coisa, ou troco o nome, né? Não existe uma continuidade. E essa falta de continuidade, ela se reflete em várias questões dentro da escola. Vou dar mais um exemplo, tá? Muitos alunos egressos do ensino fundamental, eles passam depois para uma escola pública para uma outra, né? Antigamente, normalmente eles ficavam a vida toda numa escola, né? E quando eles trocam de rede, muitas vezes é todo um outro, muitas vezes é um outro governo que está comandando a rede estadual, que não dialoga, e isso fatalmente, né, o próprio aluno vai sentir. Não existe todo um projeto grande de educação no Brasil, e com isso a gente vê várias sequelas nesse ensino. Com a pandemia, aumentou muito ainda. O número de evasão, desculpe. O número de evasão aumentou, crianças não voltam, até porque elas não viam mais sentido, e por uma série de fatores. Tem que trabalhar, tem que ajudar em casa, tem, né, além de problemas sociais, né, marginalização, vão para o mundo das drogas, é complicado, né? Isso eu estou falando nas escolas de periferia. Então, é um desafio gigantesco. E o próprio professor também, né? Isso é uma outra questão. O próprio professor, ele foi chamado para esse novo momento, mas ele teve que se virar sozinho. Não houve nenhuma ação mais contundente dos órgãos públicos preparando esse professor. Aqui, ó, agora tu vai dar aula EAD. Eu vi uma matéria do Globo, se não me engano, que 82% dos professores pesquisados não se sentiam preparados ou aptos para, de uma hora para outra, trocar a sala convencional por dispositivos eletrônicos, né? Não houve uma preparação, né? Mas continue. Não houve preparação em casa, né? O professor teve que fazer todo reaprender, teve que
muitos colegas meus tiveram que botar uma internet melhor, né? Tiveram que trocar equipamentos, comprar, investir em uma câmera, assim, né? Muitas vezes na câmera do notebook não ficava bom, o som não ficava, os alunos, olha, não estou escutando nada, não estou entendendo nada. E imagina aquele aluno que tem um notebook, né? Mas aluno com celular quebrado, mais difícil ainda. Então, foi um desafio muito grande. Os professores também tiveram que trabalhar. E aí uma outra questão, assim, que me permite assim falar, né? Nós adoecemos um pouco nesse momento, nós professores, porque nós estávamos acostumados com uma rotina assim. A gente chegava na escola às 7h30, dava a tua aula e ia para casa, ou no intervalo ia para outra escola, ficava na mesma escola, e ali, não, a partir daquele momento, a sociedade, as famílias queriam que o professor ficasse disponível 24 horas. Tinha mães que entravam em contato com o professor sábado, às 11 horas. O celular, o WhatsApp, virou um instrumento assim, que trouxe benefícios, mas também que a quantidade de informações, não é a quantidade, o número de impulsos que vinham, a pessoa acabava enlouquecendo, porque tu recebia mensagem o tempo todo. E aí nós entramos numa outra situação também, né? Vira um mundo meio mundo de ninguém, né? Acaba assim, famílias ofendendo professores, é uma situação toda que adoeceram, os professores adoeceram. Né? A quantidade, se eu colocar para vocês a quantidade de professores hoje no Brasil que precisam acompanhamento psiquiátrico, é uma coisa alarmante. Isso é uma coisa alarmante. E também, claro, cada situação é uma situação, mas existem muitas escolas onde o aluno voltou com um grau de indisciplina bem significativo. Sim. Porque ele perdeu uma rotina durante 2 anos praticamente, e de uma hora para outra ele voltou a ter que prestar atenção em alguém, sentar-se por 4 horas para ouvir. Sim. Então, é óbvio que a didática do passado também, né, para o momento, acaba refletindo-se num desinteresse por parte do aluno. Mas também há essa inconstância que surgiu em função dessa mudança de rotina e acabou refletindo tanto na depressão, que aumentou inclusive entre os adolescentes, aumentou a ansiedade, né? A indisciplina é algo que a gente tem percebido nos nossos estudos, algo muito forte. Sim. E às vezes, inclusive, a família parece que ao invés de contribuir com a escola, a própria família dá razão ao indisciplinado, né? Ao invés de, em alguns que deveria estar ajudando, e acaba se revoltando até mesmo contra o professor ou contra a escola, etc. Enfim, ela é uma situação que afetou a todos de certa maneira. Uhum. A gente consegue inferir isso muito facilmente na escola, desde os pequenos, né? E realmente ele não estava mais acostumado com essa rotina, né? E além de não estar acostumado com essa rotina, parece que ele queria. Isso eu acho que é uma coisa muito, digamos assim, forte do jovem, e a gente pensa assim, né? Nós não tivemos, a nossa geração não teve, mas foi a geração deles que passou por isso, né? Ou seja, eles perderam muito, né, a interação social, e aí parece que de uma hora para outra eles queriam recuperar tudo. E isso é normal do jovem, né? Então eles não conseguem ficar parados, tá difícil. E aí vem também uma questão que eu sempre defendo, tá? Muitas vezes num trabalho que nem vocês fazem de dar um apoio para o professor, isso estou falando, tá, de forma assim que eu acredito nisso. Tu colocar vários professores numa sala, num treinamento, e talvez tu dá só o tempo para eles falar, desabafar, isso já faz uma diferença tremenda, porque a escola acaba não propondo isso para eles, né? E muitas vezes o ser humano, assim, só o fato dele botar para fora tudo aquelas angústias que ele sente, isso já ajuda a reenergizar, a voltar ao foco, né? E eu vejo isso como inovação também. Outra questão está muito difícil para os professores, tá? Uma outra colocação assim,
é que as turmas ficaram totalmente heterogêneas, ou seja, isso dificulta muito o trabalho do professor. Então, nós tivemos uma professora com Covid e eu entrei no 3º ano de ensino fundamental, semana passada, e eu fui fazer atividades. Então, nós temos alunos que sabem, estão alfabetizados no 3º ano, que conseguem. Tem uma menina chamada Sofia, que onde ela me mostrou, ela escreve historinhas, 3º ano. Mas historinhas, assim, muito interessantes, assim, sai do imaginário dela, né? E todas têm final triste, né? Eu ri, por que tem final triste? Não, porque eu gosto de fazer um drama. Muito inteligente, né? Ao passo que nessa mesma turma nós temos crianças que não sabem escrever, não sabem ler. E imagina o grau de dificuldade de uma professora, porque ela vai ter que trabalhar. E aí vem uma outra questão, que isso também trouxe à tona da forma mais forte agora com relação à pandemia, a cobrança dos pais. Então tem pais que vão lá e cobram assim, ó, olha, minha filha não está mais com nem vontade, porque tudo que a professora está passando ela sabe, coisa e tal. E aí vem um outro pai no mesmo dia e diz assim, olha, a professora está indo muito rápido, ela não sabe que teve pandemia, minha filha não está entendendo nada. É de enlouquecer uma professora, porque tu nunca foi preparado para isso numa faculdade. Sim. Aí nós entramos. Por isso que eu quando eu estava conversando com vocês, que eu acho que o trabalho de vocês é importante, porque existem muitas lacunas nas universidades, né? Principalmente na questão da educação, que aí vai uma crítica também, tá? Que muitas vezes me faz remeter a um pensamento que esses professores que formam professores nas universidades estão, talvez, eles precisariam fazer um trabalho de não sei, não é uma retroalimentação, mas se reconectar ao mundo real numa sala de aula. E esse, ao meu ver, também é um dos grandes problemas hoje na educação. Eu sou um acadêmico lá, né? Eu estou confortável na minha cadeira lá na universidade, falando sobre Foucault, falando sobre Piaget, e Paulo Freire, enfim, todos esses. E o mundo mudou. E a escola, ela está um desafio, vocês nem imaginam. N coisas que estão acontecendo, né? E esse professor, ele tem colegas nossos, assim, que chegam no momento, assim, de abraçar chorando, assim, eu não sei mais o que fazer, porque eu tô perdido, parece que não consegue andar, sabe? E é difícil. Tanto que aumentou significativamente o número de professores que ou pediram licença ou estão se afastando da atividade, né? Justo por isso. Sim, esse número de burnout está explodindo. Então, acredito que seria bastante importante o professor que prepara professor ter contato com a ponta, para começo de conversa, né? E segundo, ele estudar não só o passado, mas o presente e o futuro, porque o passado passou e nós estamos hoje preparando pessoas para um mundo que está deixando de existir. Né? Sim. Então, nada contra esses teóricos importantes, mas cá para nós, é século XX, né? Nós estamos no século XXI, as mudanças são gritantes, as transformações são gigantescas, a realidade é outra e nós ainda estamos com discursos um tanto quanto ideológicos e às vezes a gente também vê muitos colegas nossos, né, que são professores que se dizem construtivistas, mas nunca abriram um livro para ler sobre o construtivismo. Então, enfim, acho que temos aí uma necessidade de conectar, sobretudo, esse campo teórico com a realidade e mirar um pouco no futuro, não só no passado. Toda essa teoria ela é importante para formar o pensamento, né? A criticidade do professor, o embasamento teórico é fundamental. Mas ele tem que ser uma base, e essa base ela tem que estar conectada, né? Então ele faz essa bagagem, só que essa bagagem ela serve como um apoio. Eu gosto muito daquele, né? Eu fui mais longe porque eu sentei em ombros de gigantes, né? Não sei se é bem assim, enxerguei mais longe, mas essa mudança de escola, né? Nós temos escolas ainda que trabalham, né, num sistema, digamos, até quase arcaico, né? Eu vou fazer uma outra crítica, assim, que professores adoram fazer, tá? Que eu acho, na minha opinião,
digamos assim, perda de tempo, tá? Mas eles insistem, que é o famoso espelho de classe, tá? Então tu acha assim, aí tu bota assim, tem 40 alunos, 35 alunos numa sala, não dá, mas não consigo mais dar aula naquela turma, vamos fazer espelho de classe. Então eles trocam tudo de lugar. Não dá 2, 3 dias, volta tudo. As crianças não são robôs, não é trocando o A pelo B que vai mudar. É um método usado lá nos anos 70 e que eles insistem, né? Mas claro, a inovação, então, nossos termos aqui, ela tem como talvez um mote assim, sair da zona de conforto. Aí nós entramos numa outra grande questão, né? Tu só te propõe inovar se tu quer sair da zona de conforto. E muitas vezes a zona de conforto, arrancar um profissional de educação, muitas vezes a zona de conforto é difícil, né? São poucos que tentam ousar e fazer o diferente. Eu gosto muito da ideia que Nietzsche defende, que existem 2 forças preponderantes, as forças ativas e as forças reativas. Então as forças reativas são as que fazem as regras, que dominam o mundo. E as forças ativas são aqueles que querem ousar, que querem fazer o diferente. Aquele professor que, tomado por paixão, vai lá e dá uma aula, e aquele na outra sala assim, mas está alta a aula desse professor, né? Tá atrapalhando a minha aula aqui. Estou botando um exemplo, né? Clóvis de Barros Filho fala sobre isso aí, muito interessante as palestras dele. E isso falta. E essa mudança na sala de aula, ela tem que haver, a gente tem que ter coragem de encarar que, olha, não dá mais para agir assim, nós temos um desafio, e esse desafio não vai ser fácil. E existe mais uma outra questão, né? Toda essa tecnologia, isso já tem estudos que, por exemplo, hoje, né, usando um exemplo aqui, esse aparelhinho aqui, na minha época eu jamais imaginaria que teria isso. Nós somos da época que íamos pegava a Barça lá e fazia pesquisa, né? Hoje tu tem um mundo aqui. O que um professor do século 21 agora, 2022 tem que fazer? Ele tem que mostrar para o aluno qual é o caminho aqui. Porque aqui eu tenho o conhecimento do mundo, está aqui, ó, a palma da minha mão. Mas isso não significa que é verdade. Se me permite, só um exemplo, tá? Entrando nessa... eu acho que eu não sei se eu cheguei a conversar com você sobre isso. Na época da pandemia, tá? Vamos falar o termo fake news, não só fake news históricas, mas fake news principalmente científicas. Tá? A gente não se dá conta e não está se falando sobre isso, mas essas fake news, elas estão fazendo um mal terrível para a sociedade, e uma das causas que a gente pode ver é a diminuição da cobertura vacinal. Isso é um crime. Sarampo está voltando porque botaram lá que vacina causa autismo. Isso foi um cara que escreveu lá, se não me engano foi um holandês, que já foi totalmente refutado, mas as pessoas continuam acreditando nisso, inclusive professores. Isso. Certo? E isso é uma coisa que também a escola hoje ela tem que... Eu tenho um projeto para trabalhar sobre isso, sobre analfabetismo científico e fake news, porque também a escola, a gente olha nas competências, né, formar uma criança crítica, mas como é que nós vamos formar uma criança crítica? Fazendo ela pensar, fazendo ela ver, ó, o que está escrito aqui não é verdade. E como é que tu faz isso? Fazendo ela pensar, colocando, tem 2 hipóteses. Aqui tu tem informação, e essa aqui está falsa. Como é que eu descubro que essa aqui é falsa, que essa aqui é verdadeira? Aí tem vários caminhos. Mas não é só dizendo, ó, essa aqui é verdadeira, essa aqui é falsa, e pronto. Não, ela tem que descobrir por ela. E no momento que ela descobre por ela dá um clique. Aí ela começa a ver o mundo de outra forma. Exatamente. Mas aí precisamos também preparar o professor para
ele ter esse discernimento, né? Porque muito professor também desconhece mecanismos para distinguir o que é verdadeiro e não, e acaba também replicando, né? E ao mesmo tempo eu não posso ignorar que o mundo está na palma das minhas mãos e deixar isso fora da sala de aula, de um lado. E, por outro, o professor ele vai ter que ser daqui para frente, na 4.0, essa nova revolução que está posta, muito mais um condutor, não é? Um inspirador, um coaching, para que o aluno, ele diante de um mar de informações que a internet lhe possibilita, ele saber filtrar e buscar aquilo que está conectado com o seu dia a dia. Então, com isso, nós concluímos nosso encontro de hoje. Agradeço ao professor Walter, que é professor, diretor de escola, é um empreendedor social, né, que ajudou muitas pessoas durante a pandemia, recuperando notebooks, equipamentos, impressoras, computadores, distribuindo mais de 181 durante a pandemia para várias cidades do Rio Grande do Sul. Professor Walter, muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. E falar sobre educação sempre é algo que me motiva muito. Talvez saber que a gente tentou fazer a diferença. Não sei se conseguimos, mas tentamos, né? E isso eu acho que é fundamental na vida de um ser humano. Estar aqui nesse mundo para fazer essa diferença. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Até a próxima.